Atenção! Gente, nesse vídeo de hoje, a gente tá com uma novidade. Vão ter 4 easter eggs no vídeo e aquele que acertar todos os 4 easter eggs do vídeo, deixa aqui nos comentários e o primeiro que acertar, a gente vai fazer uma menção honrosa no próximo vídeo do canal e no Instagram também. Então, já começa a procurar, deixa aqui nos comentários, siga com o vídeo. Terráqueos, bem-vindos ao meu canal e no podcast hoje a gente vai entrevistar o Bruno Mourão, que é barbeiro há mais de 10 anos de profissão e que hoje vai contar um pouco pra gente sobre as coisas mais inusitadas que acontecem quando se vai fazer um corte na barbearia. Fala pra gente, Bruno, tudo bom? Olá, tudo bem? Como que se deu início a essa profissão, né? Você teve um estalo e pensou, agora vou me tornar um barbeiro, amo o que eu faço. Como é que foi que começou? Bom, eu estava sentado, assim, eu lembro que foi uma manhã de domingo, eu estava sentado na frente da televisão e vi o Pica-Pau exercitando aquela função tão maravilhosa de fazer aquela barba perfeita do Leôncio, ou aquele episódio que ele faz o corte de cabelo do Leão. Ou eu nem lembro como é que foi não, eu sei que foi mais ou menos, só surgiu assim uma oportunidade. Alguém virou pra mim e falou: eu conheço um professor muito bom, um barbeiro muito bom e famoso aqui da cidade, lá em Goiânia. Ele falou que vai abrir um curso. Aí eu falei: talvez eu tenha interesse nesse curso aí. E acabou que não deu. Quando eu fui pra Goiânia, porque eu moro aqui em Brasília, e quando eu fui pra Goiânia, já tinham fechado as vagas desse curso. Nessa semana. Aí eu, tudo bem. Na outra semana que eu fui pra Goiânia, que eu pisei na rodoviária, falaram, ele vai abrir uma turma nova só pra 5 alunos. Desses 5 alunos que eles abriram essa turma nova, 2 desistiram de última hora. E foi eu e mais 2 pessoas. Essas 2 pessoas já eram assistentes desse cara. Que ele já tinha pedido pra fazer curso. Ele já tinha colocado pra fazer o curso. E eu fui o último, tipo, o retardatário que cheguei lá. E tipo, bora. Literalmente a última vaga foi feita pra mim. Era pra eu ter feito esse curso. E foi uma coisa engraçada que aconteceu nesse rolê todo aí. Foi que no segundo dia de aula, a gente ia pra Aparecida de Goiânia pra poder fazer uma ação. Então, assim, a gente teve uma aula teórica no primeiro dia e já ia correr pra aula prática no segundo dia. A gente já ia pra uma igreja. Isso é muito perigoso, não, Chico? A gente já ia pra uma igreja lá em Goiânia, já diretão já começar a atender o pessoal. E ele perguntou pra mim: você mora aqui em Goiânia mesmo? Você conhece alguém em Aparecida de Goiânia? Eu falei: cara, eu moro em Brasília. Aí, você mora em Brasília. Aí ele parou do nada, olhou pra minha cara e falou: você conhece não sei quem? Aí eu falei: conheço. Ele: você conhece? Aí falou um outro nome, eu falei: não, esse eu não conheço não. Ele: tá. Aí voltou o que tava fazendo. Aí passou mais uns 2 minutos, ele voltou pra mim e falou: você estudou onde? Aí eu falei: não, meu ensino fundamental eu estudei em tal lugar e meu ensino médio eu fiz em outro lugar. Aí ele: nesse outro lugar, você conheceu tal pessoa? Aí eu falei: sim, ele era da minha sala. Acabou que eu não o havia reconhecido, porque ele já tava de topete louro, de bigode, aqueles mustachos bem grandão assim. E eu não tinha reconhecido ele e ele muito menos me reconhecido. No final das contas, eu tinha estudado no mesmo colégio que ele. Ele era primo de um colega meu, de um colega de turma meu. E a gente virou e falou: cara, foi a vaga inesperada, foi as pessoas terem desistido da segunda chamada e ter ficado só eu. Foi essa conversa aí de saber se eu morava em Aparecida de Goiânia, sei lá. Acabou que a gente descobriu que eu tinha esse passado em comum com ele. E isso aí abriu um pouquinho mais as portas, porque ele dava os cursos dele na segunda-feira.
E como eu ficava em Goiânia um pouquinho mais de tempo, acabava que ele mandava mensagem pra mim: ah, você tá por aqui em Goiânia, quer dar um pulo aqui pro salão não, pra ver eu atendendo os clientes e tal. Então todos os workshops que ele tinha pra oferecer pras pessoas, por eu conhecer, ele me chamava, eu passava o dia lá absorvendo o máximo de conteúdo que eu pudesse absorver dele. Mas respondendo a sua pergunta inicial, como surgiu? Surgiu de uma proposta do tipo: você não quer fazer não? Eu sou uma pessoa assim que eu sou bem pragmático e metódico. Eu tenho o costume de tudo que eu vou fazer, eu tento fazer com excelência. Seja cozinhar, cortar um cabelo, conversar com uma pessoa, montar um quebra-cabeça, jogar um jogo. Eu sempre tento fazer o máximo para sair da forma mais perfeita possível. Então assim, eu não falo que eu tenho uma vocação. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Não é? Nossa, eu amo ser barbeiro. Se eu tivesse exercendo qualquer outra profissão, eu também faria essa profissão com o mesmo esmero. Porque, na verdade, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, entendeu? Eu soube que você também já fez trabalhos voluntários em hospitais com crianças vulneráveis, em estado, né, crítico. Fala um pouco mais pra gente sobre essa questão do seu trabalho voluntário. Assim, são separados, né? Eu cheguei a fazer trabalhos voluntários com idosos. A gente também, lá em Goiânia, a gente foi na Casa do Caminho de Goiânia. Lá em Goiânia, né, no caso. A gente foi na Casa do Caminho, não em Goiânia exatamente, Trindade. Como lá pra idosos, né? E conheci muitos idosos. Eu tenho um imã pra essas coisas. Um dos senhores que eu estava atendendo, eu cresci a minha vida toda em Taguatinga, que é uma cidade satélite aqui de Brasília. Eu cresci minha vida, eu cresci basicamente lá. E esse senhor que estava nessa casa, né, nessa casa de repouso lá em Goiânia, lá pro Goiás, falou: ah, porque eu morava lá em Taguatinga. Lá. Ele morava, tipo assim, a questão de metros de onde eu morava. Então, assim, eu não o conhecia, porque ele já estava lá há muito tempo. Mas o senhorzinho que eu atendi lá em Goiânia era um conterrâneo meu de Taguatinga. Chegou a morar comigo. Então, a gente prestou esse serviço com esses senhores. Corte de cabelo, barba. Mas nunca é o corte de cabelo e a barba, porque qualquer pessoa podia chegar lá só passar a máquina. Quando se trata de idosos, a gente foi lá pra escutar as histórias que eles tinham pra contar pra gente, contar as nossas histórias pra eles, fazerem com que eles se sentissem bem. Inclusive esse senhor, por que ele foi mandado pra Goiânia e não pra Casa do Caminho em Taguatinga? Porque ele fugia e voltava pra casa. Porque como era na mesma cidade, ele fugia e voltava pra casa. A maior alegria dele quando eu comecei a contar que morava lá em Taguatinga também e tal, ele chegando pra mim: você pode perguntar pra todo mundo aqui, ó, da instituição, faz mais de 3 meses que eu não tento fugir. E eu, tipo, é isso aí, meu senhor. Exatamente. Faz mais de 3 meses que eu tô aqui sem tentar fugir, viu, Chilo? Ele contou assim como se fosse. Só tipo, 3 meses. Só 3 meses. O cara, tipo, um adicto da fuga. Meu nome é seu Osvaldo. Já fazem 3 dias que eu não fujo. Cara, viciado em fugir. Além desse trabalho que a gente prestou com esse idoso, teve o de criança em situação vulnerável. Não vou dizer que eram orfanatos, mas tipo assim, eram casas que eram alugadas pelo governo para famílias de baixa renda até ter certa idade para as crianças, entendeu? É tipo assim, você pode morar aqui até seu filho tá tipo com 18, seu filho ficar com 18, vocês vão embora. É um programa social local. Isso. Municipal ou algo assim. Aí tipo, seu filho atingiu a maioridade, ou seja, você teve toda a oportunidade, na teoria você teve toda a oportunidade de dar estrutura pro seu filho. A gente fala na teoria porque a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe como se trata de auxílio de governo, essas coisas. Falam que deram auxílio. Tudo tem uma vírgula. Falam que deram auxílio, larga lá e tipo, você teve as mesmas oportunidades que todo mundo. É tipo, não é, a gente sabe que não é. E com hospitais, até com a igreja a quais meus pais congregavam,
eles. O meu pai ia lá e cortava, mas era um trabalho mais simples o corte deles. Tipo assim, pacientes já estavam internados há muito tempo, eles pegavam e faziam um corte simples, tipo, tirar toda a barba, raspar toda a cabeça. Então, tipo assim, não exigia muito como pode dizer, questão de técnica, não precisava ser um profissional, bastava ser só alguém que sabia fazer direitinho o trabalho. E aí, às vezes, quando eu tava. Foi no hospital de base de Brasília. Aí quando eu tava. Não estava trabalhando, eu consegui um tempo e eu ia lá fazer. A gente ia lá fazer essa ação. E acabava que eu atendia mais os internos, né? Os enfermeiros, os médicos estavam lá, que tipo, estavam já há 48 horas de plantão. Já tava lá, tipo, já há 3 dias direto, dormindo lá pra poder cobrir defasagem de pessoal e tudo. Aí eu já atendia paciente, tinha dia que quando eu chegava lá, eu sentava lá, eu começava e era paciente, era enfermeiro, a enfermeira era paciente, só ia, olá, tudo bem, e contando histórias e descobrindo coisas de um lado pro outro. Graças a Deus, foi para mim uma experiência muito edificante, porque as pessoas chegam, você tá me pagando pelo meu trabalho. Beleza, ok. Mas vamos supor que você é um advogado, você senta e falou um trecho de uma lei. Se você tiver colhendo o pagamento certo pelo seu trabalho, você vai pegar esse trecho que ele falou e já anexar a sua vida. Tipo, eu não cobro o dinheiro que a pessoa me paga pelo trabalho que eu tô fazendo. Basicamente é o pano de fundo. Eu absorvo, o pagamento dele é eu absorver muito mais do relacionamento interpessoal, conversando de pessoas com pessoas, do que em si o dinheiro. O dinheiro é claro que eu vou precisar, eu quero. Como diria o senhor Sirigueijo, eu gosto de dinheiro. E você, nesse momento, estava focado no aprendizado, na experiência que você poderia adquirir ali naquele momento. Sim, porque o barbeiro é... 90% das pessoas acham que o barbeiro é o cara que vai cortar o seu cabelo e fazer sua barba. E que ele tem que saber cortar o cabelo e fazer a barba. Mas isso é a Eu mesma achava coisa. que o barbeiro cortava cabelo, barba e pinto. Depende. Eita. Depende muito. Não, é porque muitas vezes, assim, às vezes a pessoa quer que só corte na frente e pique atrás, entendeu? E aí fica uma coisa variada, assim, mas a gente... Tem gente que faz... Você já viu o meme do que tem a plaquinha falando cortando os cabelos ao vivo? Uhum. É É na muito- frente de uma plateia? É muito bom esse do cortando os cabelos ao vivo. É tipo assim, meio que presencial, né? Você não tá cortando home office. Seria maravilhoso se tivesse Ouvia home office. cal. Eu via cal, exatamente. Eu tenho uma pergunta que os telespectadores, os nossos ouvintes, me pediram pra fazer. Qual foi o seu primeiro corte mais duvidoso? Seu primeiro corte desastroso, aquele que você pensou, eita porra, o que eu fiz na cabeça da pessoa? Não, meu primeiro corte duvidoso foi quando foi uma cliente, ela não tinha certeza do que ela estava fazendo na vida dela. Foi absurdo. Ela chegou com um cabelo grande, assim, não tão grande Não, mas assim. espera aí. Você é um barbeiro. O barbeiro corta cabelo de mulher também? Era um corte masculino. De início, o corte masculino é aplicado a tudo. Ela queria fazer um corte masculino. E ela era uma mulher, mas o corte era masculino. Entendi. Ela chegou pra fazer o corte, tava com cabelo grande, e aí falou: eu quero que você passe uma máquina baixa aqui em cima e uma outra máquina aqui do lado. E eu falei pra ela: o que diabos o que diabos você tá pensando em cortar tão baixo assim? E, claro, eu pensei, né? Mas quando eu perguntei pra ela: você tem certeza que vai ser baixo assim? Ela: não, eu tenho certeza absoluta. Aí eu: como assim? Você tem certeza absoluta? Ela: não, eu tenho certeza absoluta. Aí eu: então posso fazer, né? Ela: pode sim. Depois de 4 perguntas, peguei a máquina e já comecei na cabeça dela. Na primeira passada de máquina, ela virou pra mim e falou: não era assim não. Meu Deus do céu, viu, Chilo? Eu respirei fundo. Então, você pediu uma máquina de um tamanho em cima e uma máquina menor na lateral. Eu confundi. Eu troquei. Então você queria uma menor ainda em cima e uma maior na lateral? Aí ela: não, eu acho que era isso.
como ela tava extremamente confusa, eu fui explicar pra ela que não tinha como fazer um corte menor em cima e maior na lateral. Ia ficar com o aspecto do Bozo, só na lateral aqui. Aí achei. E aí eu perguntei pra ela, eu posso fazer um corte? Assim, agora é bem paliativo. Eu posso fazer um corte que vai ficar... Vai ornar o seu rosto e tal, vai dar uma alinhada e tudo. Não vai ser o que você tinha pensado, porque primeiramente o corte que você tinha pensado não tinha nada a ver com máquina. Porque depois ela foi mostrar, eu tava pensando em um corte assim, assim, assado. Aí eu falei, sim, o nome disso é referência. A pessoa chega com uma referência. Isso, cortando aqui. Isso é um problema incrível na área da beleza. Você chega lá, tipo assim, estilo. A tal da Deixa referência. que nem o Brad Pitt. A pessoa vem com a cara da skin do Fred Krueger, querendo ficar igual o Giannichini, o Tom Cruise. Não dá, né, estilo? Não dá. Quando é assim, a pessoa ainda ela tem a noção de que ela não vai ficar igual o cara. Mas é tipo assim, coisas que não ornam. A pessoa chega... Não, eu queria que o meu cabelo ficasse, tipo, cacheado igual esse aqui. Aí o cabelo da pessoa, tipo, extremamente fino e esticado. É, tipo, nem com providência divina. Porque na providência divina ele já falou, não vai, seu cabelo vai ser assim, vá. Ele, tipo, não dá. São muitos cortes que as pessoas, tipo, chegam com a referência... E a referência... Se fazer trança, você vai desmanchar. Exato! É o cabelo do... eu não consigo fazer nada com o meu cabelo. Se eu fizer uma trança, ele solta sozinho. Se eu faço um babyliss, que é aquele processo de fazer os cachinhos, ele vai desfazer. Então é a referência com o material que você tem. É a mesma coisa de eu chegar pra você, tá vendo esse maravilhoso bolo aqui de cenoura? Aí tô vendo sim. Tá, eu quero que você faça ele, mas você vai usar... massa de milho, tá? Você não vai usar farinha de trigo. Você pode seguir os processos todinhos de cocção, mas você não vai chegar no mesmo resultado. Porque o material que você tem não é o mesmo. E quando a pessoa chega com a referência, com uma foto no celular, é muito comum isso? Ou o pessoal já chega, você já sabe o corte que a pessoa vai fazer? Cara, a gente, quando é o primeiro cliente... A gente tenta dar uma olhada assim pra ver se ele tem o costume de cortar toda semana. Se ele tem o costume de eu vou cortar só no... Eu cortei no batizado da minha filha e vou cortar no casamento dela. Então são cortes que dificultam você saber o corte da pessoa. Mas a maioria dá pra você tipo chutar uma ideia assim mais ou menos assim de uma estimativa do crescimento do cabelo da pessoa. Esse cara aí, ó, provavelmente ele fez um corte em graduação começando com a 0. E aí ele tem tipo uns 15 dias que não corta, então provavelmente vai ser esse. Aí pergunta, chefe, como é que vai ser o corte? Ele, um degradezinho. Aí vai ser na 0? Aí ele, sim. Então assim, você já vai mais dando informações pro cliente. Uma coisa que eu aprendi nesse ramo é o seguinte, você não peca por perguntar. Você não peca por fazer menos. Aí como assim fazer menos? Não! Eu quero tirar um dedo do meu cabelo, da altura do meu cabelo. O famoso só as pontas, viu, Chico? Você vai lá e tira metade de um dedo e vira pra ele. Tá bom? Se tiver bom, ele vai falar pra você, ok, tá ótimo. Se não tiver bom, ele vai falar, não, tira mais um pouco. Aí você vai e tira mais um pouco. É o que eu costumo falar. Eu posso ficar tirando ponta do seu cabelo aqui o atendimento todinho. Mas se eu chegar e cortar na base, eu não posso colar. Então, eu não posso chegar pra você e falar... É que nem muito sal e pouco sal, viu, Chilo? Você colocar Por muito... isso que tem que ficar sempre perguntando, principalmente se for cliente novo. Exato. Se for o cara que você já conhece, já sabe exatamente o que fazer. Exatamente, você sabe. E assim, eu costumo dizer que todo primeiro cliente eu levo um pouquinho de tempo a mais. Aí a pessoa, por quê? Sim, porque eu tô adequando esse cliente ao meu método. Então, assim, saber se o cliente gosta de conversar ou não gosta. Porque tem gente que senta e vai falar pra você que o cachorro dele mordeu o filho do vizinho, do primo, do cunhado.
E agora, a irmã... Tipo assim, ele vai entrar num assunto Quer um assim... divã, ele quer um psicólogo. Você vai entrar num assunto assim, a segunda skill que o barbeiro tem que ter. Você tem que, primeiro, como eu disse anteriormente, que as pessoas acham que cortar o cabelo é só você saber cortar o cabelo e fazer a barba. Aí a primeira skill vem o psicólogo. Tem gente que senta e fala pra você, tipo, de tudo. De esposa, de cachorro, de trabalho. Tem o que senta... Você com o barbeiro... Aham. Concordo plenamente com o senhor. Concordo com tudo, né? E às vezes até é bom, porque tem... Ou você concorda ou você fica em silêncio, né? Porque às vezes você vai, tipo, concordar com assassinatos, essas coisas, e fica meio estranho, Aí, né? Concordo com o senhor. Não dá Às certo. vezes tu tá distraidão lá, o cara, não, eu pensei, aí eu vou chegar no meu trabalho e vou cometer atrocidades. Eu concordo com o senhor também. Aí quem tá prestando atenção ao redor, ele fala, opa, se ele concorda com o maluco aqui, ele trabalha com tesouros. Pode ser que amanhã essa concordância dele vire realidade. Mas voltando, tem cliente que fala muito, aí tem cliente que não quer falar nada, que só quer ficar calado na dele. A maioria eu é o tenho que falam ou que ficam calados? Depende muito do cliente, mas assim, tem cliente, eu por exemplo, eu ganhei um cliente, um senhorzinho, ele chegou, sentou, eu quero fazer isso e isso. Aí eu confirmei com ele, assim e assim, ele, exatamente. Aí eu, ok. Peguei, tava calado, fiquei. Como ele chegou já imperativo, falando o que ele queria, eu falei, esse aqui, ele não quer conversar, esse aqui não quer nem abrir a boca, esse aqui só quer ir embora. Eu cortei o cabelo desse senhor, esse senhor até hoje, isso eu comecei a cortar o cabelo dele tem uns 3 anos. Esse senhor até hoje, ele manda mensagem, estou indo, qual horário você pode me atender? Ele chega, eu corto o cabelo dele. Aí hoje, assim, no último ano, já se abre mais, já conversa. É tipo assim, não é aquela pessoa que eu não gosto de conversar. Eu não gosto de conversar. Eu não gosto de conversar com quem eu não conheço. E aí é de mandar, sabe, mandar mensagem de bom dia no domingo. Tipo, Deus abençoe toda a sua família. E tipo assim, quando é algum meme... Não, é muito engraçado. Ele é um senhor, ele deve ter os seus 70 e poucos anos. Ele manda pra mim memes de barbearia, que eu morro de rir. Não pelo próprio meme, mas só pelo fato dele estar lá na casa dele, ele é meu barbeiro. Lembrando do barbeiro, viu? Meu barbeiro, vou mandar uma mensagem pelo meu barbeiro. Então, tipo assim, foi uma questão que foi construída no... Eu acho, sabe o que, Estilo? Que os psicólogos dos homens são os barbeiros. Porque a maioria dos homens tem aquele negócio de, eu não faço terapia, entendeu? Eu acho que assim, a porcentagem maior de gente que faz terapia é de mulher. Então, mas sabe o que eu acho também? É porque o que acontece? A maioria desse cara tem esposa, namorada, e a namorada não escuta ele, mas o barbeiro escuta. Então, às vezes, o melhor amigo do cara, o cara pode não ter nenhum amigo, mas é o barbeiro. Isso é verdade. Tem gente que é incrivelmente introspectiva. E chega lá na barbearia, ele começa a atender, mas ele vai falando assim de uma forma que vocês me... E eu tenho que escutar. Eu tenho que, tipo, adequar a minha audição a essa mensagem. E se você não entende? Subliminar. E nessa hora... Aí ele tá falando pro negócio que ele não escutou. Aí do nada ele tá lá, pra... o que você acha de eu matar tal pessoa? Aí ele, Exato. Por isso que você tem que adaptar a sua audição pra você não acabar concordando com assassinatos. E a pessoa vai falando de formas tão introspectivas e vai começando a falar pra dentro. Às vezes tu... Mas, e é o que eu falo. É um trabalho tão incrível que é um exemplo. Eu tenho um cliente que, tipo, ele é quase desse jeito. Ele sempre falava muito pra dentro e tal, pá. Mas hoje em dia, depois de meses já atendendo, ele já chega falando, não mais altivo, se impondo, não, porque é uma característica da personalidade dele, né? Ser mais introspectivo assim. Mas hoje em dia, ele já chega falando com um tom de voz normal. E, tipo assim, solta uma piada ou outra aqui e ali. E isso aí você já vai percebendo aos poucos que a pessoa se sente num ambiente onde ela pode se expressar. E tem muito desse bloqueio. Então, assim, ponto 1, o barbeiro tem que cortar o cabelo e fazer barba. Eu acho, assim, sinceramente falando, você não precisa ser o expert. Eu não me considero um expert no corte e na barba. Eu faço meu serviço muito bem feito. Com esmero eu tento dar meu máximo, faço muito bem feito. Eu não sou um expert. Por aí com certeza tem gente muito melhor do que eu.
Mas o meu diferencial é que eu agrego muito mais coisas no corte do que simplesmente o corte que a pessoa quer. Tem a parte da psicologia, tem a parte... Você quer ver uma coisa maravilhosa? Um barbeiro que não tem a mínima noção de pedagogia, ele vai sofrer na hora de cortar cabelo de criança. Meu Deus, como ele vai sofrer. Porque a criança não vai parar, a criança vai E se for chorar, uma criança típica, então? vai forçar, o pai vai dar uma gravata na criança e vai forçar. Aí você pensa, o pai tá dando uma gravata na criança, eu vou conseguir cortar o cabelo dessa criança. Eu acho que o corte de criança tinha Isso aí só que traumatiza. ser mais Exato. caro, porque deve dar um trabalho realmente cortar cabelo de É criança. só botar uma placa Na aqui, teoria- corte de criança normal. Sim. Criança com cão. Mas mas o espírito maligno tanto, entendeu? É tipo isso. É, porque você tem que separar, né? Tem a criança com espírito maligno, tem a criança com cão, porque às vezes o cachorro pode... Você já atendeu alguma criança que foi assim, muito normal, que você nem pensou, nossa, parece uma criança, e outra que foi tipo o demônio atentado no 70? Eu atendo crianças. Tem um cliente meu que ele tem 2 gêmeos. As crianças sentam, não fala um A. Não fala um A. As 2 crianças ficam paradas, quietas. Às vezes elas brincam uma com a outra, enquanto eu tô cortando o cabelo de um e a outra tá brincando do lado. Dá uma olhadinha aqui, aí eu já chamo, opa, volta. Aí eles já voltam e tal. Em comparação, um amigo adulto, amigo do pai dessas crianças, eu tenho que amarrar a cabeça dele na cadeira. Então assim, não são só... Tem adulto que dá muito mais trabalho do que criança. E ele vai ver esse vídeo, ele sabe que é dele que eu tô falando. Toda vez passa uma mosca na rua, ele para, levanta, pede rapidão. Ah, era uma mosca. E volta pra cadeira, como se não fosse nada. E quando eu tô fazendo a barba dele, eu tô com a lâmina no pescoço Faz o dele. seguinte, aponta pra câmera pra ele, ó, é pra você mesmo. Você sabe que é você. Você sabe que é de você que Mas eu tô aproveitando falando. a pergunta, esse negócio de roçar no ombro do cliente faz parte do atendimento também? Ou Esse aí, Chile, é os clientes sem noção, entendeu? Não, é o barbeiro que Depende, roça no depende. ombro. Então, é o Não, que eu mas tava é o falando. barbeiro que roça, porque eu já vi cliente que fica com Sim, o cotovelo não. roçando Temos no as barbeiro. temos as duas vertentes, assim. Tem barbeiro que roça e não cobra por roçar. Tem barbeiro que já evita ser roçado. Já fica, opa. Qual o seu tipo? Tem clientes que gostam de roçar nos barbeiros. Tem clientes que gostam de ser roçados. Quando o cliente senta e pensa, opa, já estou sendo atendido, tem mais de 4 minutos, não senti uma pelvis tocar no meu ombro. Tem algo de errado. E aí o cliente começa a procurar, né? Tipo assim, vai dando uma inclinadinha para o lado, vai botando o braço assim na cadeira, assim, se esticando, assim. Mas você cobra pela roçada? Então, Eu cobraria mais caro, eu acho que viu, no Chile? ambiente de trabalho, a roçada devia ser um extra, né? É tipo assim, opa, vou dar uma roçadinha aqui de leve e tal. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você tem que fazer essa leitura do cliente, desenhar esse mapa dele pra poder desenhar um estereótipo, assim. Não é todo mundo que gosta da roçada, entendeu? E às vezes tem gente que gosta até demais. Aí Você já roçou em algum cliente? eu particularmente opto por não roçar, porque eu não sei qual o nível de roçagem, que é a palavra que eu acabei de inventar, qual o nível de roçagem que a pessoa prefere, entendeu? Na dúvida, eu fico... Mas se eu vejo que a pessoa começou a buscar demais a roçada, aí eu evito também, porque aí eu sei que tá muito ansioso e eu nunca vou conseguir superar essa expectativa, entendeu? Eu tipo, não, o cara tá muito ansioso ali, ele quer roçada pra caramba. Então eu não conseguirei fazer isso. Aí eu já evito, entendeu? Algum cliente já chegou em você? Pô, mano, cadê a roçada? Ah, já sim. Sério? Já sim. Eu cheguei a trabalhar numa barbearia que eram 5 barbeiros. Chegou um cliente, todo mundo tava sentado, olhando a vida passar. Não era a minha vez, mas eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, gente, pensei, né, ninguém vai atender não. Aí passou 1 minuto, mentira, não foi 1 minuto, mas foi tipo uns belos 10 segundos do cliente dentro da barbearia, olhando para um lado e pro outro, e ninguém atendeu. Eu falei, dane-se, né? Tipo, opa, boa noite, doutor.
vamos lá? Ele, sim, bora, sentar. Aí quando ele sentou, aí dois levantaram, foram lá pra fora e ficaram olhando pra dentro da barbearia. E eu atendendo o cara. Antigamente, eu tinha... Eles já sabiam e não falaram nada. Eu tinha um coldrezinho onde guardava tesouras e... Tesoura, pente, essas coisas. E esse coldre ficava na lateral. Só que, tipo assim, quando ele ficava na lateral, eu mexia pra um lado e pro outro, batendo com a perna, ele ia se mexendo. Até que ele acabava ficando na minha frente como se fosse um avental. Era um coldre pequeno, assim, mas ele ficava exatamente... assim. Ele ficava exatamente assim, tampando a minha pelvis, assim. Meu membro ficava protegido por esse cinto. E eu aqui me cortando. E eu tô vendo, compraria mais estou sentindo um movimento, né? No meu cinto, assim, eu tipo rindo e cortando. E sentindo o movimento desse cinto, eu Fígaro fi, Fígaro fá, tranquilo na minha. Daqui a pouco esse cliente vira pra minha direção e olha pra baixo. E percebe que ele não tava roçando o cotovelo dele em mim. Ele tava roçando o cotovelo na bolsinha, no coldre. Ele ficou tão puto que na hora que eu fui terminar de mostrar o corte, não precisa mostrar nada não, eu sei que tá de boa, tranquilo, então valeu, muito obrigado. E saiu nervoso. Aí eu fiquei pensando, ué, o cara pediu o corte, eu fiz o corte direito e ele saiu nervoso. Cara, quando ele botou o pé do lado de fora, o dono já entrou correndo, os outros barbeiros já entraram correndo. Tipo, cara, a gente morreu de rir. Ele ficou se esfregando em você? Aí eu, não. Ele foi passar o cotovelo e ele achou que tava passando o cotovelo em mim. Eu não tava me esfregando em mim, eu tranquilo, cara. Porque a partir do momento que esfregar em mim, eu tenho me sinto a obrigação de cobrar, né? Que aí tá sendo usando meus trabalhos extras. Aí eu fico chateado. Mas ele ficou chateado porque ele não estava conseguindo. Ele achou que tava me tocando e não tava. Era tipo aquele molestador de ônibus, tá lá parado passando a mão assim, achando que tá tocando uma mulher no ônibus, quando ele vira, ele tá só passando a mão na cadeira, a mulher tá sentada do outro lado. Ficou revoltado. Cliente sem noção, você já atendeu alguém além desse? Porque esse aí também eu achei sem noção. Mas assim, aquele sem noção, bem sem noção, que você fica, meu Deus, não quero que você volte nunca mais. Não vou te atender nunca mais. Já teve algum? Cara, tem, mas aí já é uma coisa pessoal. É uma coisa mais minha de refletir, ter calma, ter paz. Às vezes eu começo odiando o cliente. Tipo assim, meu Deus do céu, que diabo você pensa que você tá fazendo? E aí no meio do corte eu vou ficando com calma, vou diminuindo. Porque são dias e dias, né? Às vezes você tá nervoso, às vezes a pessoa tá nervosa. Então são dias e dias. Mas eu já tive cliente de... Acontece uma coisa que tipo irrita muito o barbeiro, que não é o ajuste de corte. Do tipo, eu chego aqui e falo, eu quero que você faça isso no meu cabelo. Aí você faz isso no meu cabelo e eu vou e... Ah não, tem como você só baixar um pouquinho mais desse lado ou baixar um pouquinho desse lado? Isso é um ajuste do corte, ou seja, é para se adequar ao pedido do cliente. O cliente queria tal coisa, você cortou próximo e depois ele foi adequando. O que irrita o barbeiro de verdade é a mudança do corte. A pessoa, eu quero fazer um corte assim. Aí você faz o corte assim. Ele vira... não gostei. Eu quero fazer o corte de outro jeito. Eu quero fazer o corte assado. É tipo assim, vamos dar um exemplo, assim, sem usar terminologia de corte. O cara chega e fala, eu quero fazer um cortezinho na tesoura. Aí você vai e corta o cabelo dele todo na tesoura. Ele, acho que eu não gostei muito desse jeito, não combinou comigo, não. Passa a máquina em tudo. Então assim... Aí você cobra 2 cortes. Na teoria deveria ser cobrado 2 cortes. Não pelos 2 tempos, não pelo tempo que você gastou pra fazer. Mas pelo fato de que você fez 2 cortes. Você fez o que ele pediu, agora... E aí depois você fez um outro que ele pediu. Exato. Se você fez o que ele levanta, sai da barbearia. Isso sim é gente sem noção. Você fez o que ele pediu, ele levanta, ele sai da barbearia, ele volta da barbearia e pede pra raspar a cabeça, é um outro cliente, certo? Correto. Aí é nessa hora que a gente se irrita. Que a gente, tipo, eu acho isso falta de noção. E quando a gente se irrita, no meio do corte, tu faz o segundo corte. Aí quando eu tô finalizando esse segundo corte já, aí eu me acalmo. Eu vejo que às vezes a pessoa tá só indecisa. Às vezes a pessoa não tá bem com ela mesma. Às vezes a pessoa tá precisando só de uma injeção de autoestima. Aí entra a primeira habilidade do barbeiro lá que eu falei, que é a psicologia. Aí tu tipo, quando termina, tu cobra só o primeiro corte. Tu faz igual pizza, meio a meio. Tu cobra a parte mais cara. Tu só cobra o corte ali, tu respira fundo. É verdade que o borrifador terminou que pediu pro cliente voltar mais cedo? Cara, essa lenda é muito boa. Essa lenda é maneira.
Porque, basicamente, assim, o uso do minoxidil tá na bula da maioria deles. Independente se seja versão... Se seja original, se seja genérico. A aplicação 2 vezes ao dia de uso tópico diretamente na parte que você quer que cresça o cabelo. E ele funciona mesmo? Assim, se você usar da forma correta, que tá falando na medicação, porque ele é um hormônio, né? Se você usar da forma correta, ele chega a funcionar. Só que aí a pessoa começa, não, tá dando resultado, vou parar. Aí quando ela para, retrocede todos os resultados. É igual a galera que começa a tomar... Não é antibiótico não, gente. A galera começa a tomar medicação, são 20 comprimidos que você tem que tomar, aí quando os sintomas passam na metade da cartela, a pessoa para. Entendi. No final vai voltar os sintomas. Mas assim, não rola porque você vai cortar o cabelo uma vez a cada 15 dias. Um negócio que é pra você aplicar 2 vezes ao dia, puro no couro cabeludo. Se eu diluir na água e aplicar uma vez a 15 dias, a cada 15 dias, se funcionasse, ia ser uma máfia maravilhosa. Tipo, você quer o borrifador especial ou você quer o outro borrifador? Então, no grosso, isso é só conversa. Não... Você no grosso, é só papo mesmo, entendeu? É coisa de que botaram na sua cabeça. Não na minha. Na minha não. Eu queria saber se você, quando você dá dicas para os seus clientes, faz isso, faz aquilo, a maioria segue as indicações que você dá ou eles ficam, volta lá com o cabelo tipo todo bagunçado, sem ter cuidado, sem ter feito nada do que você falou? Acontece uma coisa muito boa, que é quando você vai adequar, terminar o corte, finalizar o corte do cliente, né? Você cortou o corte bonitinho e tal, aí você vira pro cliente e fala: como você costuma pentear o seu cabelo? Aí tem diversas opções, topete, pra trás, mas quando você faz, como você costuma pentear o seu cabelo? Se o cliente demorar 2 segundos pra responder, você sabe que ele não penteia o cabelo. Você sabe que ele deixa do jeito que tá, ele só passa a mão, porque ele simplesmente só pensa, tem uns que eu já sei que não penteia. Tipo assim, quando ele já chega, eu falo: mano, por que você não me ajuda? Deixa assim do jeito que tá o seu, né? Eu falo: por que você não me ajuda a te ajudar? Eu falo: me ajuda a te ajudar. É tipo, você quer que fique alinhado? Eu quero, não, eu só penteio quando sai daqui. Eu venho aqui, você penteia, eu saio, meu cabelo fica maravilhoso e aí nunca mais eu penteio. Aí quando eu volto pra cá, ele já tá desse jeito. Então, nesse caso, é bom você fazer uma assinatura pra ele lá todo dia, né? Exatamente, é tipo, venha cá só pra pentear seu cabelo. E tem aqueles clientes que você fala, tipo assim, que o cliente fala assim: olha, eu tô querendo deixar a barba crescer. Só que a pessoa só tem um fiapo de cabelo, bem assim, não tem barba e fica querendo deixar a barba crescer. Tem 2 tipos de cliente. Tem o cliente que tem pouco material para ser trabalhado e sabe disso. Tem o cliente São os coerentes, viu? Tem o cliente que tem pouco material para ser trabalhado e não fazem, assim, não aceitam isso. É o famoso careca que não é careca. Não, é questão da limitação. Não é do aceitar mesmo, entendeu? Não vou falar que é uma limitação da pessoa, não sei o que ela. É tipo, ela não aceitou ainda, então, não, eu tô tranquilo, eu vou. Porque tem gente que não se importa. E tem gente que, tipo, se importa muito. Essa galera que não se importa é mais fácil de lidar porque eles aceitam sugestões, explicações, entendeu? E tem a galera que, tipo, já chega com aquilo na cabeça: não, é assim é o correto, é assim que vai ser feito, é assim que eu sempre fiz. Então fica um pouco complicado você tentar explicar pra pessoa: olha, você não tem um negócio... Uma coisa que eu costumo falar, quando eu tava falando de fazer as coisinhas bem feitas e tal, falha. A pessoa tem uma falha na barba de um lado, a gente, não vamos desenhar a sua barba, você não pode ter barba, a gente não pode deixar a sua barba grande porque você tem uma falha do lado da sua barba e aí não dá pra gente fazer a sua barba. Eu virei pra ele: cara, deixa eu te explicar um negócio. Tudo que é simétrico, as pessoas tendem a crer que é proposital. Se você tem um buraco em forma de L nesse lado do rosto, eu vou fazer esse mesmo buraco em forma de L do outro lado do rosto.
Quando a pessoa olhar, ela não vai falar, nossa, ele tem 2 falhas iguais na cara. Ela vai falar, cara, que design de barba Que diferente. profissional Logo foi ele. esse? Ele vai falar, que design de... É porque é de lado. De lado. É, Boa. pô. Aproveitando que a gente já tá entrando nesse assunto, é verdade que o visagismo só chegou pra encarecer o corte ou é só mais uma modinha que vai passar? Esse aí, eu vou te falar uma coisa, viu, Chilo? Eu acho que não é não, porque eu já vi uns trabalhos de visagismo que transformou a pessoa em outra pessoa. Então. Tipo, trocaram o DNA do homem. Exatamente. Mas aí é agora sim, ó. Vou esclarecer sua mente, vou elucidar-lhe. O que é o visagismo? O visagismo é o estudo. É o estudo que você faz pra harmonizar, tipo, o cabelo da pessoa com a pessoa. Tipo assim, o cabelo e a barba da pessoa com a pessoa. É tipo assim, olha só, o seu rosto, ele é muito arredondado. Então a gente vai evitar, tipo, deixar volumes em certas áreas da sua barba, porque vai deixar mais arredondado o seu rosto. Ah, sua cabeça ela é muito fina em cima, então a gente vai deixar, tipo, o cabelo um pouco mais de volume. Então, assim, é o que você faz para agradar o cliente, entendeu? Porque vamos entender. O visagismo é esse estudo para você harmonizar as técnicas de corte com o cliente, para o cliente gostar do corte. Mas vamos lá. Eu não faço, assim, eu fiz o curso e tudo, mas vamos dar um exemplo. Eu não fiz o curso de visagismo, eu sou um barbeiro, você é um cliente, você apara os circuitos? Chilo? Não, né? Então, Eu infelizmente, sou um robô. vamos supor assim que A Judite apara. A Judite apara. apara. A bichinha tá precisando, olha só. Tadinha da Porque Judite. da Foi última tudo- vez Descabelaram, ela foi muito usada. viu? Descabelaram a coitada da última vez. Foi toda... Ah, foi por isso que vocês quiseram deixar ela afastada do convidado, né? nesse Foi. programa, Ela tá se É porque recuperando. O último passou até a cabeça nela. É, tá se recuperando a Judite. Tadinha dela, né? Mas voltando. Você chega, senta na cadeira, eu vou fazer um corte do cabelo e tal. Eu faço o corte que eu quero na sua cabeça. E tipo, você olha, não era o que eu queria. Você vai gostar do corte? Não. Você não vai gostar do corte. Você vai voltar? Não Não. vai. Cenário 1. Cenário 2. Você senta e fala, eu quero que você faça tal coisa na minha cabeça. Eu faço tal coisa na sua cabeça. Não ficou legal. A culpa foi sua que escolheu esse corte? Ou a culpa foi minha? É minha. Não. Nunca vai ser culpa sua. É claro que se você pensa, se eu tivesse sido em outro profissional pra fazer essa mesma coisa que eu pedi aqui pra ele, teria tem ficado isso. melhor. Resultando novamente em você não retornar. Certo? Cenário 2. Agora, cenário 3. Você chega pra mim e fala, quero fazer tal corte. Eu viro pra você e falo, olha só, Joy, esse corte não vai ficar legal em você. Porque você tem os traços assim, assado. Esse corte não vai ficar legal em você. Eu posso sugerir pra você fazer assim e assim? Você vira e fala, tá bom, pode fazer. Aí eu vou lá e faço. Você gostou. O que vai acontecer? Quando você quiser cortar o cabelo de novo, você vai voltar. Dos 3 cenários desenhados, a pessoa voltou nesse cenário. Esse cenário foi o cenário onde eu apliquei o visagismo. O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão cobrando para fazer o terceiro cenário. Para fazer uma coisa que agrade o cliente e que o cliente goste e volte. Aí as pessoas estão cobrando. Você acha... É como se eu chego assim... Ô Chilo, estou em dúvida hoje de como cortar o meu cabelo. O que você acha que fica bom em mim? Aí o Chilo vira pra mim e fala... não sei. Ah, então faz qualquer coisa. Aí o Chilo vai cortar, eu vou pagar o preço normal. Aí eu chego no Chilo, estou em dúvida do que fazer no meu cabelo. Aí o Chilo, nossa, então você vai fazer assim, 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 assim. Aí vai fazer o corte, eu vou falar, nossa, ficou maravilhoso. Ele, você gostou mesmo? Gostei mesmo. Então eu vou ter que te cobrar, pois eu apliquei aqui técnicas de visagismo. Eu não recrimino profissionais que façam. É maravilhoso. A pessoa tá tipo... Mas é como se fosse um médico que te desse... Pronto, vou dar um exemplo. Antigamente, tinham processos de sutura que ficavam marcados, a cicatriz ficava pra fora, quando dava ponto. Aí vai um médico e vai lá e faz
um curso para poder fazer essas suturas de forma invisível, mais por dentro, que o organismo absorve, blá blá blá. Aí vocês vão entender perfeitamente como é que funciona essa analogia. Aí chega o médico pra você e fala: não, você caiu aqui, né? Cortou aqui esse pedaço, tem esse corte profundo aqui. Eu vou fazer aqui no seu braço aqui. Eu vou fazer essa sutura que vai ficar uma cicatriz grandona e esquisita, tá? Ela é tanto. Agora, se você quiser que eu faça uma sutura, que a cicatriz vai ficar tipo uma marca indelével assim, bonitinha, aí eu vou cobrar mais caro. É basicamente o visagismo. Você sabe fazer de uma forma, mas para você fazer de uma forma otimizada, você tá cobrando. Ah, mas eu acho que tá errado, não, uai. Não, mas o errado tá em você cobrar a parte por uma excelência no que você tá fazendo. É tipo, tem o fazer e o fazer. Tem o fazer bem feito e o fazer, tipo, de forma excelente. O que ele tá querendo dizer... Você sempre vai querer fazer de forma excelente, entendeu? O que ele tá querendo dizer basicamente é o seguinte. É diferente, por exemplo, tem um cliente, eu quero fazer visagismo, já sai de casa sabendo que vai fazer isso. Então ele tem ciência que ele vai gastar mais para isso. Agora tem um cliente, eu vou ali cortar por 30 pila. Aí chega lá na hora, não, beleza, vou aplicar a técnica de visagismo, 1.000 conto. Entendeu a diferença? Entendi. Por exemplo, a questão do médico. Você chega lá no plano de saúde, mas para fazer a tal técnica tem que ser fora do plano de saúde que vai pagar 10 mil. Geralmente geralmente é sempre assim. É porque assim, eu acho que se você tá fazendo um trabalho, como eu disse, você se dispõe a fazer o seu trabalho, cara, ninguém vai fazer, eu faço meu trabalho meia boca. Ou eu faço meu trabalho assim, tipo, aquela piada do salário mínimo, esforço mínimo. Mas não, você vai fazer um negócio, tipo, eu posso fazer e outra coisa, não é uma coisa que você vai gastar mais, tipo, muito mais do seu tempo. É uma coisa que se o cliente pedisse X, não é assim, por exemplo, eu gasto 10 minutos no corte normal. Num corte com visagismo eu gasto o dobro do tempo. É tipo, não, porque se o cliente me pedisse aquele corte, vamos supor, o cliente ele vai e estuda lá, então pro meu rosto é melhor assim, assim, assado, assim, assado, assim, assado. Se ele chegar e sentar na minha cadeira e pedir o corte exatamente assim, de forma bem descritiva, eu quero assim, 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 que vai ornar nele, o tempo que eu vou fazer esse corte nele, beleza. E vai ser um corte X, o valor X, o valor do corte, por exemplo, o valor do corte da barba. Só que se ele só chegasse pra mim e pedisse o visagismo, eu ia aplicar o mesmo tempo que eu apliquei no outro cliente. Só que como esse não chegou com essas informações pra mim, não falou nada, eu virei e falei, não, agora eu posso cobrar mais caro. Só pela informação. Só pela informação. Aí tu, Bruno, é um curso que você fez, você tem que repassar esse valor pros seus clientes e blá blá blá. Sim, mas nem todo curso que você faz, nem tudo que você... é pra você repassar o valor pro seu cliente. Aquilo ali às vezes é uma melhora. É tipo assim, como atender de forma melhor o meu cliente. Aí tipo assim, não, como eu sei agora como te atender de forma melhor, eu vou te cobrar mais por causa disso. Eu vou cobrar mais por ser educado com você. Eu vou cobrar mais por te dar tentar adequar o corte de cabelo ao que você precisa. Tipo assim, a melhora da sua autoestima. Então assim, porque eu fiz esse curso, eu vou te cobrar mais pra te atender melhor. Por essa lógica, cada formação que o médico tem, porque o médico estuda a vida inteira, Sim. Tem várias formações, então ele vai aumentar, sei lá, 50% no valor da sua cirurgia só porque o cara fez uma formação. Exato. Pra cada formação... Não, ele fez uma formação pra ele poder aumentar o escopo dele. Tipo, ele aumentou... Agora eu sei fazer tal coisa. Agora eu sei fazer tal coisa. Já teve cliente que dormiu na cadeira? Isso frequentemente. Dormiu mesmo de dormir? Frequentemente. A gente tá na barbearia lá no salão onde eu trabalho. A gente tem uma piada interna de que a gente não cobra pela diária. Como assim? A pessoa dorme o procedimento todinho, quando ela acorda, a gente... Não, então, o corte foi tanto, a barba foi tanto, mas o pernoite a gente não vai cobrar não, tá? A diária é por conta da casa. Porque não meio que não fica meio perigoso. O tal do ruído, o tal Não, do... perigoso mesmo, você tá lá Sim, fazendo a mas barba do aí é a cliente e a questão. pessoa se assustar. Mas aí é a questão. Não é o cliente que tem que ter atenção, não é o cliente que tem que ficar ligado nas coisas, é o barbeiro. O barbeiro ele tem que ter o reflexo de tirar na hora certa uma lâmina.
Eu tenho cliente, um amigo meu de infância, hoje em dia tá morando longe, não atendo mais, mas ele tinha mania de apontar as coisas com a cabeça enquanto eu tava fazendo a barba dele. Ele tipo, ontem eu tava vindo pra aquela rua ali. Meu Deus do céu, Gil. Rapaz, com a navalha. Eu com a navalha no pescoço dele. Então, tipo assim, era um teste assim. Aí você fala, nossa, você acha que o perigoso são clientes dormindo? Clientes dormindo, Tá quieto, né? clientes dormindo são previsíveis. Tipo, quando você sabe que a pessoa vai dar uma roncada, uma mexida, ela, tipo, dá uma preparada, ou outra, não sei o que lá. Eu já te falei a parte da pedagogia de atender crianças. Criança é Pensa imprevisível. num ser imprevisível e caótico. Você nunca sabe quando... Já vi casos de barbeiros que trabalharam comigo que estavam fazendo um desenho. Tipo, um desenho na lateral da cabeça da criança com a navalha. O barbeiro fez um desenho maravilhoso. Conseguiu fazer o desenho de forma perfeita usando a navalha na cabeça da criança, a criança certinho. Ele Você também... terminou de fazer o desenho quando ele puxou a navalha da cabeça da criança pra olhar o desenho. Pô, ficou top. A criança virou e meteu a mão na navalha. E cortou? Caraca. Chegou a cortar a mão da criança. Eita. Não a mão, gente. Fez um corte na mão da criança. Não Deus é amputou a mais. criança. Então, assim, já tinha Você já acabado o aconteceu processo algum acidente assim com você? de criança, esse negócio. Não, porque eu sigo aquela premissa da pessoa sábia, né? A pessoa esperta aprende com os próprios erros, a pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Então, assim, eu vendo o que aconteceu com os outros, eu já... Opa! Evita por aqui. Já evito por aqui. Então, tal coisa eu não faço. Então, assim, tô perto de uma criança usando a lâmina, já baixa... afastei a lâmina da criança, eu já deixo ela pra baixo. Igual postura de faca em cozinha, sempre com a ponta pra baixo. Então, assim, ninguém... Ou pra trás, ou vira. Isso, ou virado. Assim, pra não ter nenhum erro, pra não acontecer nenhum tipo de erro dessa forma. Você já teve que fazer um desenho na cabeça de alguém que você achou que foi assim um diferencial, não? Como é que se fala? Foi o desenho mais cabuloso que você já teve que fazer, assim, que realmente você falou, meu Deus do céu, consegui fazer isso, ficou perfeito. Eu fiz uma vez uma flor de lótus na cabeça de um cliente que eu peguei a foto na hora e, tipo, fui buscar na internet na hora. Como se parecia em uma cabeça. Como era uma flor de lótus, eu sabia como eu conseguiria passar isso pra uma cabeça. E qual o nível de dificuldade que você teve nesse corte? Nesse desenho? Que não chegou a ser bem um corte, né? Porque já haviam cortado o cabelo e me passaram só essa função. Mas passaram essa função de uma forma do tipo... bora tentar. Então, assim, é aquela oportunidade. Na área da barbearia, em muitas áreas da vida, o que conta mesmo é a prática. Se você não tiver um material pra fazer o tempo todo, pra estar praticando, você não consegue atingir a excelência. Então, assim, quando a pessoa falou, bora tentar, eu falei, bora tentar. E aí fomos, fiz, a cliente ficou muito satisfeita, eu falei, não, maneiro, perfeito, mas... Então não basta ser um barbeiro, viu, Chilo? Tem que ser um Demorou. barbeiro e ainda tem que ser artista. Não, mas foi o que eu falei, você não pode ser barbeiro, você tem que ser barbeiro, você tem que ser psicólogo, Artista. você tem que ser artista, você tem que ser pedagogo. Às vezes você tem que ser até psiquiatra. É tipo, amigão, tu não quer tomar um calmantezinho assim, não? Você não vai receitar, mas você não quer tomar um calmantezinho, não? Você tá um pouco Rivotril. afobado. Tem gente... Uma cervejinha. Não, só pra encerrar aqui, eu falei desse exemplo. Eu já tive cliente que cortou o cabelo comigo num dia da semana. 2 dias depois, ele, tipo, tava em casa e não gostou do que tava vendo nele mesmo. E passou a máquina na cabeça. E 2 dias depois ele voltou pra eu consertar o que ele tinha feito na Meu cabeça Deus dele. do céu. Então, assim, não era culpa minha, não foi do meu corte que ele não gostou. Era tipo, ele tava tendo um problema com ele. E quando ele foi tentar corrigir e não deu certo, ele voltou pra mim pra recorrer. Tipo, não, vamos conversar de novo. Toda vez que eu venho aqui eu fico mais calmo.
E até hoje tem clientes que passam no trabalho, tipo, ele corta o cabelo, tipo, uma vez a cada 15 dias, mas toda semana ele passa lá pelo menos pra dar um e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Esses são os fiéis, viu? Você tá... E aquele que aparece 3 meses, uma vez por ano? Ah, os tem também? lendários, tem os lendários. Nós chamamos lá no salão, eu e meu amigo chamamos de Pokémons raros. Ele costuma falar, esse aí é shiny, esse aí chega brilha de forma diferente, esse é diferente de todos os outros lendários. Tem lendários lá, como ele é cabeleireiro, e mulheres têm um período maior de corte, você acha que um homem que demora 4 meses pra cortar o cabelo, tem mulher que corta o cabelo uma vez ao ano. Tem mulheres que cortam o cabelo, tipo, Mas 3... é porque a mulher já é assim, entendeu? Tipo... tem mulher que corta o cabelo, tipo, a cada 5 anos. Mas veja bem, mulher cortando um dedo de cabelo não faz muita diferença. Mas um homem cortando um dedo de cabelo faz diferença. Não, e só pra desmistificar um fator, quando a pessoa fala, vou cortar mais curtinho aqui, que demora a crescer. É muito engraçado, porque é o mesmo, a taxa de crescimento é a mesma. A diferença é a percepção do crescimento. Eu costumo dar o exemplo do caminhão. Você tem um caminhão que tá cheio de areia. Você vai e joga um punhado de areia nesse caminhão. Você vai perceber a diferença desse punhado de areia? Não vai. Agora esse caminhão tá limpinho, não tem um grão. Eu vou estar com um punhado de areia nesse caminhão. Você já vai perceber. E foi o mesmo punhado de areia. Então não é o tamanho que o seu cabelo cresce. Eu vou cortar mais curto porque demora a crescer. É a percepção que você tem dele do crescimento. Entendi. Gente, muito obrigada pelo programa, por ter vindo. E a gente queria te presentear com o nosso chaveirinho do bebê Yoda. Olha, Esse presente. um alien pequenino. Pô, podia fazer uns carrinhos assim, umas mesinhas assim pra cortar cabelo de criança. Igual a do Grogu, assim. Igual do Grogu. Ia ficar top, Ia ficar maneirinho. Muito obrigada pela sua presença. Você tem algum recado que você quer deixar? É pra aquela câmera ali que eu falo? Se hidratem. Muito importante. Hidratem o cabelo também, ó. É muito importante. Uma mensagem importante. Hidratar o cabelo também é muito importante. É melhor pedras de gelo no seu copo d'água do que pedras no seu rim. Então... A pessoa bebendo refrigerantes. Não, isso é suco, né, não? Intoxicaram aqui sem saber. Ai, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Não esqueçam de contribuir com o nosso Pix aqui. Não esqueçam Eu de. espero que seja aqui, senão eu vou estar apontando. Eu acho que tá pra lá. Pra lá. Pra lá, é. Pra lá. Não esqueçam de contribuir com o nosso Pix. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de se inscrever no canal, de ativar a notificação e também segue ele nas redes sociais e se precisar de um bom barbeiro, já sabe onde achar. A terapia eu cobro a parte. E a roçada também. A roçada também é a parte. Mas o cochilo é grátis. Tchau, tchau. Beijo da Joy. Estilo desligando. Atenção. Gente, nesse vídeo